programa. Eu começo lhe perguntando o seguinte, olha só, mesmo utilizando no guia eleitoral as imagens das figuras do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, a sua campanha não tem conseguido decolar. A bem da verdade, o senhor acha que o fato de o ex-presidente Lula ter sido condenado por crimes como corrupção, a ex-presidente Dilma não ter feito uma boa gestão, inclusive terminado com o impeachment dela, isso teria sido o motivo de sua campanha até agora não conseguir bons números, candidato? Boa tarde. Boa tarde, falar para vocês que estão nos vendo e dizer o seguinte, eu acho muito engraçado porque toda vez que fala corrupção, fala do presidente Lula e sempre é assim. Ontem, um dia desse, aí teve aqui a prefeita Raquel Lira, e ninguém pergunta sobre Aécio Neves, ninguém pergunta agora do Zé Serra, que foi condenado de novo por corrupção, os grandes papas do PSDB que respondem por corrupção. Parece que como o PT tivesse inventado a corrupção no Brasil. Eu acho muito engraçado isso. Mas eu quero dizer o seguinte a vocês que estão nos vendo agora e assistindo. Eu sou ficha limpa, Marcelo Rodrigues é ficha limpa. E Marcelo Rodrigues, as pesquisas que nos apresentaram até agora, a gente não vai discutir número, porque o número, na verdade, que vai vir para ser discutido é no dia 15 de novembro, quando as pessoas sabem muito bem, e eu pergunto a você que está nos vendo, você sabe quem foi o presidente Lula? Você sabe o quanto de benefícios ele trouxe a você e das políticas de governo do Partido dos Trabalhadores. Então, dia 15 de novembro, a gente tem a certeza que as pessoas vão estar com Marcelo Rodrigues e vai estar com 13. Ô, candidato, agora o senhor há de admitir que nas últimas eleições o Partido dos Trabalhadores saiu muito desgastado nas eleições passadas. Sua chapa, inclusive, é uma chapa puro sangue, é PT com PT, não tem o apoio de nenhum outro partido na base. Como chegar ao fim das eleições aí agora com um bom resultado, se não conta com o apoio de nenhum outro partido, já que isso é uma estratégia que todos utilizam? Olha, vou falar para vocês. O Partido dos Trabalhadores tentou até o último momento trazer os partidos que poderiam estar conosco no nosso campo. Não foi possível, não que nós não quiséssemos. Atrasamos, inclusive, a nossa convenção para que eles tivessem um mínimo de entendimento que nós, durante 16 anos, colocamos isso para eles no sentido de que agora era a nossa vez de lançar a nossa candidatura. Não foi possível. Agora, dizer que nós estamos só, não estou só. Eu estou com o presidente Lula, estou com a presidente Dilma, eu estou com o professor Haddad, sabe? E o povo de Caruaru gosta do PT. Elegeu o Lula 2 vezes, elegeu a presidente Dilma 2 vezes, e nós derrotamos aqui o bolsonarismo com mais de 11 mil votos, com o professor Haddad. Então o povo de Caruaru sabe, conhece e reconhece o trabalho do Partido dos Trabalhadores e principalmente do meu maior cabo eleitoral, que é o presidente Lula. A alta cúpula do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco, candidato, tem apoiado sua candidatura? Eu pergunto isso porque o PT, a nível estadual, passou o tempo todo nos braços do governo do estado, do governo que aí está. Bom, aqui em Caruaru, eu respondo por Caruaru, aqui nós estamos unidos. Nós estamos juntos com os movimentos sociais, estamos juntos, inclusive a minha vice, Ingrid Marcela, pertence ao movimento dos trabalhadores sem teto. Meu maior orgulho para você, Ingrid, que está nos vendo agora. Você não pôde vir ontem e a gente sabe por quê, com relação ao seu problema de saúde. Mas eu digo assim, eu me sinto muito honrado e que está com todos os movimentos sociais em Caruaru para que a gente possa marchar com você, discutir com você exatamente a melhor política para o seu bairro e para a zona rural. Muito bem. Veja bem, o senhor tem divulgado no seu guia eleitoral que se a Compesa não cumprir com o calendário de abastecimento, caso o senhor seja eleito, vai romper o contrato com a companhia. A gente tem um exemplo aí, recentemente, de Petrolina, que briga na justiça há anos para o fim do contrato com a Compesa. Como é que o município vai conseguir atender toda a população sem a Compesa? Explique para a gente essa proposta que muita gente não entendeu ainda, candidato. Falar para vocês que estão nos assistindo agora, em primeiro lugar, Caruaru é abastecido pelo Prata e por Pirangi. Mas cadê o Camevô? A prefeita, com essa briguinha que ela fez aí com o governador, o Camevô ficou no meio do caminho. E outra, ela é incapaz de resolver o nosso problema, porque ela é bolsonarista, os aliados dela é bolsonarista, e ela não trouxe nada para Caruaru em relação à questão da água. Então a gente sabe muito bem que é o seguinte, parar de alisar a Compesa em Caruaru, porque você que paga a tarifa de esgoto, você sabe que eu lutei, há mais de 30 anos a gente luta com relação a isso, de não pagar a tarifa de esgoto. Isso é um absurdo. Você paga por um serviço que a Compesa não oferece. Então, no nosso governo, a gente vai discutir. Por quê? Porque nós temos a doutora do Agreste. A doutora do Agreste que está ali, em frente
ao movimento dos movimentos dos trabalhadores de terra. Nós estamos ali exatamente próximo de termos a água da adutora do Agreste, que foi exatamente o governo do presidente Lula. A gente sabe que a água está nas nossas portas aqui. Então, tem a barragem de Serra Azul. Então, isso o que é que falta? Falta conversar com as pessoas, deixar de briga, de arenga, como Raquel fez durante o tempo todo com o governo, e buscar exatamente a conclusão disso. Ela foi incapaz de conversar com o governador e os aliados dela, que ela elegeu aqui em Caruaru e que ela defende, não teve a capacidade de buscar esses investimentos no governo federal. Candidato, o senhor fala em criar centros de administração regional, CARES. São 8 que se fala, que tem no seu plano de governo. Explique para a gente o que é que vem a ser esses centros, o que é que vai funcionar, o que é que vai oferecer à população e onde eles serão instalados. Bom, em primeiro lugar, dizer a vocês que a gente precisa fazer uma reforma administrativa urgente. A Prefeitura de Caruaru tem que deixar de ter exatamente esse cabide de emprego, fazer concurso público. Não é possível que uma secretaria comporte 3 secretários executivos. E aí isso é um absurdo. Secretaria com 500 funcionários. Então, a gente vai fazer essa reforma administrativa para estabelecer exatamente a descentralização do serviço público. Porque você economizando a máquina e você trabalhando com as necessidades das pessoas, no sentido de evitar o deslocamento para o centro da cidade, você começa a desburocratizar exatamente o atendimento. E o principal, a gente tem que ter tecnologia e a gente vai trabalhar exatamente com as universidades e com o Armazém da Criatividade para que a gente possa ter uma prefeitura enxuta, mas uma prefeitura com tecnologia, porque nós estamos vivendo a era da tecnologia, e facilitar certo, os atendimentos que são necessários e que não precisa a pessoa estar se deslocando para a Prefeitura de Caruaru, enquanto você pode resolver nos seus bairros. Então, nos bairros onde tiver maior população, maior centro de população de Caruaru, a gente vai oferecer esse serviço. Agora, veja bem, nesse ponto aí que o senhor está tocando, o senhor fala também em enxugar a máquina e, ao mesmo tempo, fala em criar secretaria, como a Secretaria de Cultura. Hoje a gente tem a Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. O senhor acha que esse formato que existe hoje não atende bem a população? Tem que enxugar o quê ali? Eu vou falar para vocês, artistas, vocês que precisam de ter um calendário anual para poderem trabalhar. Vocês que precisam, o mototaxista, o dono de hotel, o restaurante, o bar, a gente tem que criar a Secretaria de Cultura e Turismo. Não dá para desassociar cultura e turismo. E ter um calendário anual para que vocês tenham trabalho o ano todo. E a gente possa trazer o turista para Caruaru e, trazendo o turista, emprego e renda. É isso que a gente precisa. Agora, como é que seria esse calendário anual de atividades culturais aqui na cidade, que o senhor defende tanto, já que boa parte desses artistas depende exclusivamente de ser contratado pela prefeitura para sobreviver? Não seria cabide de emprego também para aí seria um monte de artista, todo mundo empregado na prefeitura, não? Não, a questão não é essa, Dilson. A questão, quando eu falo criar um calendário anual, é, por exemplo, por que Caruaru não tem o Festival de Inverno, por exemplo? Aqui não faz frio em Caruaru, não? Caruaru está fora do calendário desse calendário. Caruaru, por exemplo, tem hoje o carnaval porque o povo cobrou exatamente dessa gestão. Então, teve que vir porque o povo cobrou o carnaval de Caruaru. A gente não tem turismo rural, a gente não abastece exatamente toda essa região com turismo rural, a gente não tem um calendário onde estabeleça festivais de músicas, festivais de música religiosa, de rock, de jazz, de todo tipo de música para atrair exatamente e manter os nossos artistas aqui trabalhando e gerar exatamente emprego e renda. Então, quando a gente diz construir um calendário anual, é trazer tudo, de dança, de todas as manifestações culturais. E, logicamente, ter um olhar mais sensível e mais amoroso com os nossos artistas em todos os seus segmentos. Candidato Marcelo Rodrigues, no seu plano de governo, o senhor fala em otimizar a ocupação de espaços físicos da prefeitura, diminuindo com isso os custos de locação de prédios. Isso é uma prática antiga, entra governo, sai governo, que se gasta com dinheiro com aluguel, não é brincadeira, eu não sei por que isso. O senhor tem ideia de quantos prédios públicos hoje são locados, quanto a prefeitura gasta com essa locação de prédios e no seu governo, quanto seria economizado sem essa prática? Olha, ouvintes, eu quero dizer para vocês que o ano passado, 2019, a gente não tem o valor desse ano, certo? Porque a dificuldade, exatamente, de a gente acessar as informações, foi gasto com a máquina pública 118 milhões. Como foi gasto com a educação? 263 milhões.
Então, a gente vê o disparate das questões de que quando você incha a máquina para fazer cabide de emprego, para tirar proveito político, eleitoreiro, a gente sabe que falta dinheiro em algum lugar. Então, há uma necessidade urgente de a gente transformar a administração pública com eficiência. E aí criar um centro que pode ser exatamente o lugar que nós temos, que é no Colégio Municipal, onde era o campo, criar um centro administrativo para evitar exatamente de estar alugando num prédio A, num prédio B, num prédio de C, num prédio de A. Então, a gente construir esse centro administrativo para acabar de vez exatamente com esses aluguéis, não é? E os puxadinhos da educação na zona rural. O senhor fala também na criação de farmácias municipais no seu plano de governo. Como é que seriam essas farmácias municipais? Onde é que elas funcionariam? E tem recursos para isso? Dilson, quando a gente fala que Caruaru recebeu, ano passado, 119 milhões, e esse ano, para a Covid, recebeu 35 milhões, então alguma coisa parece que não funciona direito ou porque não querem que funcione. Farmácia popular, ela deve atender exatamente os mais necessitados, naqueles medicamentos mais prioritários. Dinheiro tem. O problema é saber usar o dinheiro para atender você que precisa. Você, cidadão, cidadã, eleitor e eleitora. Vocês têm que entender que promessa está cheio de gente prometendo. Mas a farmácia popular, a gente sabe que quem trouxe a farmácia popular foi o governo do PT. E aqui em Caruaru a gente vai criar a farmácia popular para atender vocês no que vocês mais precisam. E seria uma farmácia popular para distribuir medicamento de graça para a população ou para oferecer medicamento com custo reduzido? Os dois lados, tanto do custo reduzido, como também oferecer de forma gratuita aqueles mais prementes, seja para o diabético, seja para a pressão, aqueles mais necessários, esses sim viriam de graça. O restante, exatamente com desconto. O senhor fala também, na sua propaganda política, na famosa integração do serviço público aqui na cidade, coisa que nunca funcionou aqui e a gente não entende por que Caruaru, a cidade do Porto de Caruaru, nunca teve um sistema de integração. Como é que o senhor pretende implantar isso, já que existe uma resistência muito grande dos empresários do setor? Eu vou falar para vocês, estudante, trabalhador, dizer que a atual prefeita, que foge dos debates, não é? Ela assinou um contrato com as empresas de ônibus. E nessa assinatura contempla exatamente a questão da integração. Então, veja só, 6 meses se passaram e ela não implantou isso. É porque ela trabalha para os ricos. Ela não tem intenção de trabalhar para você, trabalhador, para você, trabalhadora. Ela só trabalha para rico. Isso está muito claro na minha concepção. Então, a integração ela existe porque tem um contrato. O contrato vai ter que ser obedecido. E no dia 1º de janeiro, o Marcelo Rodrigues vai sentar para regulamentar e que vocês possam sair. Você, estudante, um exemplo, que saia da rendeira para a faculdade, não pague 4 passagens. Vocês só vão pagar uma, aí de volta, porque a integração existe e ela não faz cumprir. Candidato, o senhor fala em solicitar ao governo do estado a implantação de uma delegacia de crimes ambientais aqui na cidade. Como é que isso vai funcionar se o governo do estado, evidentemente, atender? Veja só, eu tenho experiência, eu fui secretário de Assuntos Jurídicos, executivo da cidade do Recife, fui secretário do Meio Ambiente também da cidade do Recife. Então, essa experiência nós temos. A secretaria aqui é extremamente necessária. Nós tivemos o IBAMA, que infelizmente tiraram, mas a secretaria, ou a delegacia daqui, vamos trabalhar em conformidade com a criação também da Guarda Municipal Florestal concursada. Então, nós vamos trabalhar diretamente com o governador e também buscar, a nível do Poder Judiciário, uma secretaria, uma vara especializada em crimes ambientais, para deixar de correr tanto processo para fora de Caruaru e está lá exatamente isso. A delegacia e uma vara especializada de crimes ambientais. Como é que será seu relacionamento com a Câmara de Vereadores, caso o senhor seja eleito e o partido não consiga eleger um número grande para fazer uma base na Câmara Municipal? Olha, Dilson, olha, ouvintes, eu construí minha vida toda como professor. Quem me conhece sabe, for professor há bastante tempo. Então, meu relacionamento com as pessoas é olhando no olho, com muita segurança, com muita galhardia, de saber que só se constrói as coisas com diálogo. Só se constrói qualquer coisa na vida com diálogo. Eu vou ter um diálogo muito aberto com a Câmara Municipal de Caruaru. Muito bem. Candidato Marcelo Rodrigues, muito obrigado pela presença. 30 segundos aí para suas considerações finais. Quero agradecer a você, Dilson, em nome de toda a TV Jornal, todo o Sistema Jornal do Comércio, e dizer que eu estou muito feliz aqui. Feliz porque Marcelo Rodrigues é o candidato de Lula. Marcelo Rodrigues é o candidato 13. E aí eu vou pedir o voto de confiança a vocês, que no dia 15, você que votou em Dilma, que votou em Lula, que votou Haddad,
vote Marcelo Rodrigues, vote 13. Vamos trazer a esperança para Caruaru com diálogo, com uma cidade democrática, inclusiva e participativa. Muito bem. Tivemos então